Bom dia, amigo. Estamos nós juntos mais uma vez e hoje é sexta-feira, já às vésperas de um final de semana. Pude contar com a sua companhia a cada dia nesse momento inicial do dia. E agora me despeço porque só nos encontraremos de novo na segunda-feira. Mas eu o faço convidando para estarmos juntos no próximo domingo em nossa igreja. Quero dar-lhe um abraço pessoalmente, quero ter a oportunidade e a alegria de estar com você. Esteja conosco no próximo domingo, teremos inclusive no culto da noite a celebração de batismo. Será um culto muito bonito. Eu espero contar com a sua presença, sua participação conosco. Se não puder estar na Capunga, vá a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica, mas não perca a chance de ouvir a voz de Deus falando ao seu coração nos próximos dias. Deus tem algo a lhe falar, eu estou certo disso. Quero transmitir um abraço para os aniversariantes de hoje, de amanhã e de depois de amanhã. A todos vocês, um abraço carinhoso deste pastor, de nossa igreja, carregado de um imenso desejo de muitas felicidades, de muitas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. A todos agora o convite a que dediquemos os próximos instantes à palavra de Deus. No capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, nós encontramos algumas narrativas e eu queria chamar a sua atenção para uma delas. É um milagre operado por Jesus, conhecido por nós como o momento em que Jesus acalma uma tempestade. De acordo com a narrativa de Lucas, Jesus chamou os seus discípulos para atravessar o chamado Mar da Galileia, na verdade é um lago, o Lago da Galileia, e eles então estavam atravessando o lago quando veio uma grande tempestade, aquela região de vale, onde algumas vezes tempestades abruptas incorriam e surgiam de uma hora para outra, e na verdade quando eles estão naquela situação, o texto diz que Jesus estava na popa do barco dormindo, e os discípulos então se assustaram, se apavoraram com aquela situação, e vejam o que acontece, de acordo com a narrativa de Lucas no versículo 24, Lucas 8, versículo 24, leia comigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Algumas coisas preciosas nesse texto, algumas coisas interessantes. Uma delas é que nós aprendemos que a presença de Jesus em nossa vida não nos assegura uma existência sem tempestades. Eu preciso dizer isso porque algumas vezes você tem ouvido uma mensagem um tanto diferente por aí. Alguns tentam ensinar que a presença de Deus é a segurança e a certeza de que nada de ruim vai acontecer na sua vida. A obediência a Deus é a garantia de que Deus vai lhe proporcionar tudo quanto você deseja. O dar boas ofertas lhe trará a segurança e a garantia de que todas as coisas boas cairão do céu. Eu quero dizer que não é bem assim. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia fala sim de um Deus generoso, de um Deus que nos abençoa extremamente, de um Deus inclusive que gosta de ver a nossa lealdade, a nossa fidelidade, é claro. E Deus é extremamente generoso no modo como Ele nos abençoa. Mas a Bíblia nunca ensinou que nossa obediência a Deus coloque em torno de nós uma redoma a nos proteger de todos os males. Nosso relacionamento com Deus nos torna invulneráveis às dificuldades da vida. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina sim que em todos os momentos, inclusive nas dificuldades, Deus está presente. Mais que isso, a Bíblia diz que é justamente nas dificuldades que Deus se mostra mais presente. Vejam a convicção do salmista. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estamos sujeitos sim à angústia. Estamos sujeitos sim à ansiedade, estamos sujeitos às dificuldades, mas Deus é nosso socorro bem presente. Do milagre operado por Jesus ali ao acalmar a tempestade, lembra então que o fato de estarmos com Jesus no barco não significa que as tempestades não virão, mas lembra uma outra coisa. Lembra-nos que nós podemos recorrer a Ele quando as tempestades vêm. Os discípulos tinham Jesus consigo no barco. Está claro que Jesus não estava no comando da embarcação, tanto é que ele estava dormindo. E aqui eu abro um parênteses para lembrar que algumas vezes determinadas situações se tornam mais difíceis em nossa vida porque Jesus não está no comando de nosso viver.
Nós permitimos que ele esteja absolutamente inativo, está presente em nossa vida, mas apenas para que recorramos a ele no momento de dificuldade. Eu diria que muito mais sábio, muito mais inteligente é permitir que Jesus conduza a nossa vida. Que ele seja Senhor do nosso caminhar, que ele nos oriente em nossas decisões, que ele nos ajude a definir os rumos. E ele se dispõe a fazer isso, desde que estejamos prontos a buscar a ele. Mas o texto vai prosseguir e vai nos dizer que os discípulos recorreram a Jesus. Desesperados, angustiados, ansiosos, sem compreender por que Jesus está tão calmo diante de uma situação tão difícil. Jesus simplesmente desperta do sono, ordena ao vento e ao mar que se aquietem e faz-se grande bonança, é o que diz o texto. Jesus então adverte seus discípulos, diz o versículo seguinte, dizendo que lhes falta fé, falta-lhes confiança em Deus. E eu quero lhe dizer nesta manhã é isto. Talvez o grande problema de sua vida não seja a presença das tempestades, porque elas, vez por outra, eclodirão, vez por outra surgirão. O mais importante em sua vida é a sua confiança em Deus, é a sua fé em Deus. O que nós descobrimos é que a presença de Cristo em nossa vida e a nossa fé e confiança depositadas nele, é isto que pode nos assegurar estabilidade para superar as tempestades da vida e para atravessar as tempestades até que a bonança chegue, até que a bonança surja. A palavra de Deus nos assegura que a bonança virá. Diz já o Antigo Testamento que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pode ter certeza disso. A bonança virá. Nós chegaremos sim à outra margem do lago, apesar das turbulências e das tempestades que possam nos afligir. Mas até chegar lá, eu quero lhe dizer que o segredo é confiar em Deus, porque esta confiança lhe conferirá estabilidade, inclusive emocional, para viver, sobreviver e superar esses momentos difíceis. Eu quero orar com você agora, pedindo a Deus especialmente pela sua vida. Não sei que tipo de tempestades você já viveu, está vivendo ou poderá enfrentar. Mas eu quero que você busque na presença de Cristo a direção e a segurança para a sua vida. Vamos orar. Pai querido, reconhecemos que a nossa vida inclui muitas vezes momentos difíceis, e isso nos traz insegurança, ansiedade e medo. Muito obrigado porque podemos recorrer a Cristo e Ele nos atende. Eu te peço, Pai, que cada amigo que nos assiste neste instante encontre em Cristo a direção para os seus dias, para o seu caminhar e para as suas decisões. E recorra a Cristo para nele encontrar a segurança para todas as circunstâncias da vida. Oramos no seu nome. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlim cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlim Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlim. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.